Olá, gente. Vamos para mais um momento aí de discussão, de apresentação dos argumentos e de conhecimento da obra dos soferistas, né, ou soferim. Eu já fiz a definição do que é soferim. São os escribas, tá? São os preservadores, os zeladores do texto do Antigo Testamento. Então, hoje nós vamos entrar mais a fundo nesse grupo de estudiosos, procurando agora entender os tratados, nós chamamos a posição dos soferins diante dos tratados menores. Do soferim, o tratado talmúdico, que trata especialmente das regras relativas a preparação dos livros sagrados, bem como dos regulamentos para a leitura da lei, pertence aos chamados tratados menores da obra dos soferins. É um termo aplicado a cerca de 15 trabalhos na literatura rabínica. Cada um desses contendo todo o material importante relacionado a um único assunto, que diz respeito à leitura e entendimento da Torá e a explicação da Torá. Enquanto eles são mishnaicos, né, seguem lá o livro, né, o Mishnah, adotam o estilo de vida proposto lá. Enquanto eles são mishnaicos na forma e são chamados de tratados. Em forma são mishnaicos, mas também é chamado de tratados. Os tópicos discutidos neles são organizados de forma mais sistemática, depois são de propósito eminentemente prático, sendo, em certo sentido, os primeiros manuais nos quais os dados espalhados pelas fontes aí, judaicas, né, prolixas, foram coletados de forma breve e abrangente. Então, as autoridades antigas mencionam especialmente 7 desses tratados, que são, sem dúvida, os primeiros entre eles, esses tratados contendo regras sobre a escrita dos livros considerados canônicos, considerados inspirados por Deus. Então, vai ter um lugar especial aí no debate, tá? Então, a escrita dos livros, né, bíblicos vai ocupar um lugar importante devido à importância do seu conteúdo, por se tratar aí de serem inspirados. O nome e a forma dos tratados menores indicam que eles se originaram no período da tradição oral, que foi dominada pelo Talmud, que é outra obra dos soferim, e pela Midrax, né? De modo que esses tratados são, sem dúvida, de grande antiguidade, alguns deles sendo compilados em seus principais esboços, antes mesmo da redação final do Talmud, que foi lá no século VI. Culmina com a redação final também do texto massorético, que é o mesmo texto do Soferim. Essa teoria também se aplica ao tratado Sefer Torah, é o tratado dos livros da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, com o qual o Soferim mantém uma relação especialmente próxima com o Sefer Torah. O nome e a forma dos tratados menores indicam que eles se originaram no período da tradição oral, que foi dominada aí pelo Talmud, pelo Midrash. Esses tratados são, sem dúvida, muito importantes para a nossa compreensão de como o texto bíblico vai chegar até nós. O Soferim consiste em 21 capítulos, tá? Os tratados, né? Tem 21 capítulos, contendo 225 parágrafos, ou halakot, ao todo.
conteúdo pode ser resumido da seguinte forma, né? Primeiro, nós temos o capítulo 1, que é o capítulo 1, e vai até o 9, capítulo 1 ao 9. É escrito em pergaminho e outro material de escrita, idioma e tradução das escrituras sagradas. A Septuaginta, que é a versão da Bíblia em grego, também vai ter aí um lugar de observação. Pessoas qualificadas para preparar livros, né? Eles eram folhas e páginas, parágrafos abertos e fechados, no capítulo 1. No capítulo 2, eles vão falar dos espaços entre as letras, porque a Bíblia, originalmente, ela é escrita toda junta, com as consoantes, tudo junto. Na parte 2, o Soferim vai falar como que deve dividir as letras, as palavras, as linhas, as páginas e livros, linhas espaciais, número de colunas para a folha e linhas para outra coluna, a largura e a altura dos pergaminhos, dos rolos, a forma de costura, como deve ser costurado, remendado, e também tem um tratado das letras finais. No capítulo 3 do Tratado do Soferim vai tratar como escrever vários livros em um só pergaminho, que é um só material de couro. Tem a regra também como isso deve ser feito. As marcas do verso do livro, tá? As sobrescrições e palimpsestes, procedimento em relação a pergaminhos escritos incorretamente, né? Rolando e desenrolando, a maneira, né, como deve rolar e desenrolar o Torá, o manuseio respeitoso pela Torá, o uso cuidadoso da comida como um presente de Deus, tá? Tem os agradecimentos, né, que é feito, e aí é indicado aí pelos soferins. No capítulo 4 vai falar, diz respeito aos nomes de Deus, que eu já falei no vídeo anterior, e a interdição contra apagá-los. A enumeração maçorética de tais nomes vai falar sobre a pecaminosidade de usar profanamente qualquer um desses. No 5, nós temos a escrita sacrossanta dos nomes de Deus. Os erros de escribas em tais linhas de pergaminho sagrado. O nome divino em vasos e utensílios, a preservação de pergaminhos e outros manuscritos que se tornaram inúteis, o uso de escritos emprestados também, tá? No capítulo 6 dos Tratados Menores, nós vamos ver os pontos que aparecem, né, na Torá, as variações textuais, os pergaminhos antigos usados no Templo de Jerusalém, as variantes textuais, as questões ortográficas maçoréticas também. No capítulo 7, a gente vai ver a combinação dos maçoretas, né, a questão lá do coisa escrita e coisa lida, quetibe e querer. No 8, as variantes textuais, nos Salmos, né, no Salmo 18 e também no 2 Samuel 22 e também Isaías 36, 39, 1 Reis 18. No capítulo 9, as letras maiúsculas na Torá, palavras escritas pelos quais outros devem ser substituídos na leitura, passagens que não são lidas nem traduzidas, tá? Da outra parte, a parte dos tratados menores, vai do capítulo 10 ao capítulo 21 desses tratados. Então, lá no capítulo 10, encontramos os regulamentos gerais para a leitura, número de leitores, número de pessoas necessárias para funções religiosas públicas, a questão do adish, do bareku, no capítulo 11, a ordem da leitura das traduções a serem lidas. Os erros na leitura da Torá também são apresentados nesse capítulo. No capítulo 22, capítulo 12,
Aí tem um método de leitura das maldições, que tem lá os trechos na Torá das maldições, das canções e do decálogo. Lição na lua nova, né? O Hanukkah, que é falado, e o modo de escrever as músicas, tá? Principalmente as músicas lá no livro de Juízes 5, Deuteronômio 32, bem como a ordem de leitura do sobrenome. No capítulo 13, o método para escrever agiógrafos, né? A geografia, a geografa, a geografia. Em geral, o pergaminho de Esther é discutido nesse capítulo. Aí, bênçãos de conexão com o maftir e a leitura da Torá. No capítulo 14, tem a bênção por ler os agiógrafos em geral e os pergaminhos de Esther em particular. As observações litúrgicas, de culto, de cântico, como deve ser cada um, as prévias leituras, as pessoas que são autorizadas a ler e oficiar como um animazanim, né? Indivíduos, quem são animazanim? São indivíduos qualificados para ler o livro de Esther, lendo os outros pergaminhos menores. Ler o livro de Esther, outros pergaminhos menores, observação da santidade do livro da lei, né? Aqui vai tratar também dos filactérios e dos memezozotes, né? O que é o filactério? O filactério é a caixinha que vai na testa e a outra couro que é amarrado no braço esquerdo e coloca na mão esquerda. Mezuzá são figuras retangulares que coloca na porta, na entrada da casa judaica, de um praticante do judaísmo. A santidade de outros escritos religiosos, diversidade das ciências rabínicas, ocupações a serem ensinadas às crianças, tá? Isso no capítulo 15. No 16, tem o valor do estudo da Torá. Aqui entra o Haggadah, tá? O que é o Haggadah? O Haggadah são múltiplas interpretações da Torá. Então, aqui nós vamos ter uma bolsa de estudo dos antigos professores, sessões do Pentateuco, capítulos dos Salmos, o Trisagion, né? Trisagion. No 17, são regulamentos gerais sobre sessões prescritas aos festivais, assistentes no sacrifício e as suas orações. Lições e salmos para a lua nova. No 18, tem lá compilado salmos diários e festivos, ordem de oração e pelo aniversário da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito. Aqui também vai ter as considerações, os regulamentos para o dia do Yom Kippur, dia da expiação. No capítulo 19, nós vamos ver outros regulamentos relativos aos salmos para os festivais, fórmulas de oração e para os outros demais festivais. A questão da enunciação da chegada da lua nova, a bênção para casamentos e também para funerais. Nessa parte aqui a gente vai encontrar a forma como deve se acender a lâmpada da Hanukkah, tá? E a bênção, eles são para o Hanukkah e o Trisagion, em festivais aí do Hallel. No 21 temos o Nissan, que é o mês do regozijo. Temos também precisões das festas do Purim, as observações, né, as bênçãos da Torá, nesse capítulo 21, como deve ser feito. Temos também as bênçãos aí da Megilá, em Purim, a Haggadah dos Patriarcas, e também o Massacre de Soferim. Então, nesse mesmo capítulo, vai ter regulamentos adicionais sobre os salmos, para os festivais, formas de oração para os demais festivais.
elogio ou anunciação das luas novas, procedimentos aí para casamentos e funerais, ah, a questão aí das festas do Hanukkah e festa do Purim, que nós já falamos. Posteriormente, no 20, primeiro questão de acender a luz, capítulo 20, como se acende, 21, no meio, questão do Purim, do capítulo 21, já falei para vocês. Então, eu vou pular aqui e passar para outros capítulos, né? Então, assim, essa falta de uma questão mais sistematizada aí por parte do Massorete dá para sentir na leitura aí desses decretos menores, tá? É, não é assim que houve um descuido nas cópias, ou negligências, ou a falta de zelo. É que talvez trata essa falta de sistematização das tradições da cultura judaica nesses decretos menores, talvez seja uma coisa incutida na própria natureza judaica mesmo, e deixar essas coisas não tão explícitas para aqueles que estudam a Torá, o Talmud, os talmudistas, os cabalistas, tá? Então, por isso que não há uma sistematização assim lógica, como nós estamos acostumados aqui a vermos em nossa literatura no Brasil. Trata-se de uma literatura muito antiga, então não, não traz influência da modernidade, tá? É, bom, isso é tipo da natureza e da redação do próprio tratado. E esse tratado ele vai ser composto pelo menos em 3 obras. E a ordem sistemática da parte anterior foi, evidentemente, desarranjada por interpolações. Então, em sua forma atual, o tratado é mais voltado para os leitores e para o consenso do que para os escribas. Está em grande parte confinado a preceitos rituais, embora deve-se ter em mente que a mesma pessoa, sem dúvida, combinou as funções de escrivão e leitor. Então, agora vamos ver as divisões. Esse que eu falei até agora são os tratados menores da obra dos soferistas, do Soferim. As divisões. O Soferim pode ser dividido em 3 grupos principais, tá? Em 3 grupos principais, essa obra deles, né? Então, a gente vai ter uma primeira que vai abranger capítulos, né? 5, 6, 10, 21, tá? E a outra que vai pegar o 5, o 15 e o 26. O Tratado 21 deriva do nome da sua primeira divisão principal, que trata de escrever o manuscrito da lei em conformidade com o costume antigo de nomear uma obra de acordo com seu conteúdo inicial. Tá? Esta primeira parte é o componente mais antigo da obra e existe ainda como um tratado menor independente, intitulado Masek, Maseket Sefer Torah. Então, dessa forma, esse é um trabalho mais sistemático, mas conforme aí a visão, a perspectiva do grupo de escribas. Embora sua divisão em capítulos e parágrafos tenha sido mantida, sua ordem foi desarranjada por interpolações. Tem um pequeno tratado do Sefarim, né, editado por Schumble. Não é, no entanto, não é tão antigo assim como ele supõe apresentar nesse tratado. É um tratado posterior aí aos tratados menores. Então, o Masechet Sefer Torah, do qual extrai o nome Sefarim, livros, e depois do plural do Sefer, que é a palavra que eu já expliquei para vocês. Então, nas outras partes, no capítulo 6, nós vamos ver uma obra
é, nessa parte que contém regras dos maçoretas para escrita e como se deve escrever algumas passagens, né? Essas obras têm uma data mais recente. Essa porção foi adicionada pelos maçoretas lá de Tiberíades. É uma outra ordem de escribas em Tiberíades. A parte principal da maçora moderna, que também contém passagem em questão, também se originou na mesma escola. As duas primeiras partes do sofrimento são reconhecidas como palestinas e foram destinadas aos escribas. Os três últimos halacotes são uma espécie de apêndice relacionado à leitura de certas palavras e passagens da Torá. Então, a terceira parte aqui é dedicada às regras relativas às ordens das lições, tá? Bem como o julgamento e os regulamentos litúrgicos. Essa parte se preocupa quase que inteiramente com a sequência das lições, enquanto a parte restante vai ter outro tratamento, né? Vai ter aí regulamento, em primeiro momento, a sequência das lições, para ensino de vida judaica, e na última parte são os regulamentos litúrgicos, ok? A terceira parte do Soferim também é de origem palestina, como mostram suas fontes, né? Nem essa visão é contrariada pelas frases, né, que eu já citei, as frases nosso professor da Palestina ou homens da Palestina, mesmo, quase que tem a mesma indicação. Com relação à segunda sessão aí dessa obra dos Soferim, nós vamos encontrar lá na segunda sessão o Talmud babilônico, que foi feito lá na Babilônia e não na Palestina. Tá? No Talmud babilônico, nós já vamos encontrar uma referência aos nazarenos, Nazarim, e Nazarim em hebraico são o que vai ser chamado de cristãos. Por quê? Jesus Cristo fez seu ministério às margens do Mar da Galileia. Então, seus seguidores passaram a ser chamados de nazarenos, e que, traduzindo na Bíblia, aí da língua aramaica, né, para a grega e depois por português, por cristãos, tá? Bom, os costumes de Jerusalém também são mencionados aí nesses tratados, de uma maneira que indica o conhecimento deles e aponta para um autor que pode ter sido um autor que viveu em Tiberíades, que é uma cidade às margens do Mar da Galileia, não em Jerusalém. Os nomes das escolas, professores do país também confirmam essa visão sobre a escrita desse tratado babilônico. A característica assim, de origem desse tratado aí, que leva à questão do nome babilônico, pode indicar também a presença de uma parte de escritos aí no Tiberíades. Bom, então nós até aí vimos as sessões do tratado dos soferins, né, dos estudiosos, como devem ler a Bíblia, comportamento, tá? Isso vai extrapolar o período bíblico que a gente visa aqui compreender. Período de composição desses materiais aí, desses tratados do Soferim. Então, assim, a composição, a evidência de todos esses fatos torna muito provável que esse tratado tenha sido finalmente redigido em meados do século VIII. O início é bem antigo, mas a redação final é mais recente. E aí quem vai apoiar essa ideia vai ser o Asher, né, em 1300. Soferim foi composto, esse Asher vai apontar aqui, o Soferim foi composto em uma data mais tardia. Naquele período, os livros de oração escritos existiam, sem dúvida, provavelmente foram produzidos pelos escribas, que combinavam os ofícios de Razan
leitores comuns, né? Era natural, portanto, que nos tratados destinados aos escribas, todos os regulamentos fossem coletados, referente aos livros da Massora e à liturgia. Então é praticamente certo que poucas cópias do Talmud foram feitas naquela época e aquelas sem regras, tá? E por fim, pessoal, as peculiaridades desses tratados, desses livros aí dos soferins, que eles vão produzir aí essas obras, né? Como já falei, e estou aqui explicando, como eram divididos os livros, os tratados, as obras dos soferins, né? O Talmud, o Mishnah, o Guemará, o Tosef Tab, Baraitot, e assim sucessivamente. Tudo isso são obras desses soferins, desses escribas, tá? Qual é a peculiaridade dos tratados? Não? Como a substância do tratado foi incorporada em trabalhos posteriores sobre ortografia, a massora, ou a tradição, massora em hebraico significa tradição, e a liturgia, apenas alguns pontos próprios, peculiares, a ele precisam ser mencionados aqui. Então, que ocorre, né, que ocorre a máxima sobre esse trabalho é que quem não sabe ler não tem também autoridade ou não pode também permissão para escrever. Então, para escrever um tratado, tem que saber primeiramente ler, né? É uma das peculiaridades. Saber ler para poder escrever. E assim, a leitura hebraica ela é bem complexa, não é tão fácil como na língua portuguesa. Bom, então, o primeiro aviso aqui com relação à literatura judaica, em contraste aí com os pergaminhos, que nós vamos ver, é uma passagem que deve ser traduzida da seguinte forma: somente um códice podem ser combinados a Torá, os profetas e os agiógrafos, né, em um pergaminho. A Torá e os profetas devem ser mantidos separados, enquanto a seção seguinte descreve um pergaminho da lei como sendo dividido em versos. Tá? Entre os antigos, o início Resh e Pasuk, né, de um verso, Resh é cabeça e Pasuk é fim de um verso. Então, a cabeça e o fim. Resh Pasuk é começo e o fim do verso. Em vez de Sof Pasuk. Sof é corte, Pasuk é verso. Foi enfatizado uma vez que o primeiro era mais importante em forma de memorização. Tá? Existiam escribas que marcaram a parte inicial do verso, embora não haja vestígios de tais pontos na atual massora, ou sistema de acentuação. Então, a passagem mais antiga aqui, referente ao couro tingido, né, o pergaminho, é a passagem lá que fala sobre, embora seja possível ter em vista, que o original, né, estava no lugar do... assim, tem a expressão hebraica Beorot Sakaim. Então, isso apareceu no lugar de Beorot Zakoin, tá? É Zakain, quando deveria ser Zakoin. Então, isso aí refere-se a esse couro tingido, ok? Penso que isso seja verdade, então essa ainda é a primeira referência ao pergaminho colorido, dos pergaminhos sinagogais, pois nada mais poderia estar implícito por palavras nas leituras recebidas. A pele, o pergaminho, era o material de escrita favorita dos escribas. Eles preferiam escrever nos couros a escrever nos papiros, né? Então, o couro era preferido aí por esses escribas.
De modo que, enquanto era proibido usar metade de couro e meio pergaminho, tá? Então, assim, você não usava metade, usava-se todo. Também não podia se misturar o tipo de escrita lá, o tipo de couro, nada disso. Metade do couro e metade de pele de caça eram permitidos. Se fosse de uma caça, aí eles podiam, mas se fosse de um boi, aí não. Além disso, era proibido cortar as bordas dos livros, né? Você não pode fazer do pergaminho bordas, né? Fazer assim, desenhar nas bordas. O pergaminho tem que ficar todo ele do jeito que foi aberto. E isso não era permitido lá entre os escribas. Outra peculiaridade é o termo escribal, que não ocorre em outro lugar, que é nesses pergaminhos, nesse tratado. E eles não utilizam o termo para designar a eles mesmos. Que geralmente havia 72 linhas na coluna em um pergaminho da lei. Né? Tipo, no número de 72 linhas. Se você pega lá o pergaminho e cortar, vai dar 72 linhas. A passagem, né, primeiro, que se refere à escrita dos Salmos, de Jó e Provérbios e a observação, um bom escriba notará. Mostra que a passagem foi escrita no momento em que esse detalhe não era mais geralmente observado. Né? Então, gente, para concluir, o Soferim é o primeiro trabalho a distinguir entre os 3 graus de inspiração, ou eles dizem inspiração, eu não considero só a Torá. Os 3 graus de inspiração para a cultura judaica. Quais são esses 3 graus? A Torá, a lei, o grau da Cabala, que é a tradição dos santos profetas, e daí a gente vai estudar a Cabala para ver, utiliza muito o livro de Ezequiel aqui, e da agiografa, tá? Que são as palavras de santidade. Isso aí é agiografia, palavras de santidade. Assim terminam os decretos, os tratados menores do Soferim.